Com você, discípulo missionário, sal da terra, luz do mundo. Em Picos são precisamente 13 horas e 17 minutos. E vamos clareando a vida, clareando a nossa missão. E nós estamos aqui nos nossos estúdios com o nosso amigo Daniel Jorge, e ele vai nos responder algumas perguntinhas, esclarecer para nós algumas perguntinhas referente ao Dia Mundial das Comunicações e uma mensagem que o Papa Francisco deixou com relação ao 59º Dia das Comunicações Sociais, mas é dia 31, mas a igreja passa a celebrar a partir do dia 1º. Daniel, o que é que você entende quando o Papa Francisco quer nos alertar sobre a comunicação e o que ele cita, porque ele cita a primeira carta de Pedro 3, 15 e 16? Partilhai com mansidão e esperança que está em vossos corações. O que o Papa quis nos alertar sobre esse versículo da Bíblia? Boa tarde, Zacarias, boa tarde, Vera, boa tarde, Antônio Sérgio, a você que acompanha o programa Clareando o Caminho. Uma alegria poder retornar aqui ao programa, né? E que responsabilidade poder responder a essa pergunta, viu, Zacarias? Pergunta bem profunda, né? Profunda e cheia de significados, mas assim, eu vou apontar algumas ideias, algumas linhas que o texto, a mensagem do Papa deixa muito claro quando a gente lê. Inclusive não é uma mensagem longa, é uma mensagem curta, e creio e recomendo inclusive que todas as pessoas, todos os cristãos, especialmente católicos, deveriam ler na íntegra, né? Bom, mas essa citação de 1 Pedro 3, 15 e 16, o Papa Francisco ele nos traz um convite a comunicar com o coração. Essa comunicação com o coração exige respeito, exige ternura, de maneira muito particular e profunda. O Papa Francisco defendeu durante o seu pontificado tudo isso, que é o testemunho da esperança, sendo uma testemunha da esperança, né? Isso considerando, e ele utiliza essas palavras, o fato de estarmos num mundo fragmentado. Portanto, essa comunicação que nasce, que brota do coração, com respeito, com ternura, testemunhando a esperança, é um dos pontos assim relevantes que a gente pode trazer para a reflexão, considerando esta citação que o Papa utiliza. E dentro desse contexto, Zacarias e Vera, o Santo Padre ele nos adverte contra o uso destrutivo da comunicação. E para isso, ele nos faz assim um convite a utilizar uma comunicação que nos impulsionem a ser. Ele utiliza uma imagem muito bonita que é artesãos da escuta, né? Artesãos da escuta. Ele cita com toda a sabedoria este termo aí. Exatamente. Lendo essa mensagem, que logo em janeiro que ele lançou, é o dia de São Francisco, né? Sales. Isso, 25 de janeiro. Sales, 25 de janeiro. Que é o patrono dos jornalistas, né? Isso, exatamente. Então ele traz essa imagem de artesãos da escuta, do diálogo, da paz, e aí ele dá uma base. Qual é a base para poder nós, enquanto comunicadores, ser esses artesãos da escuta, do diálogo e da paz? É o Evangelho, né? E aqui, se a gente recordar o que nos diz o Evangelho segundo São João 14, 27, o que é que Jesus diz lá? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Por quê? Há uma diferença da paz de Jesus para a paz do mundo? Eis a questão. E aqui a gente percebe um detalhe, tá? Essa paz que Jesus nos oferece não é somente a ausência de conflito, não, de jeito né? nenhum. Mas uma presença, né? E qual é essa presença? Uma paz duradoura. Exatamente. E qual é essa presença? É a presença do próprio Cristo, né? Na nossa vida. É uma paz que parte do interior, e o Papa Francisco ele vai reforçar isso ao longo do texto, tá? Então são esses pontos assim iniciais que eu consegui identificar dentro desse contexto que você me pediu.
Muito importante, Daniel Jorge, suas palavras, né? A gente ter você aqui nesse momento que você pode nos dar pelos compromissos grandes que você tem depois, logo depois daqui, né? Trazendo um tema tão importante para os agentes da comunicação, né? Agentes comunicadores. Se todo comunicador lesse essa você é um dos mestres dessa rádio, da um aprendiz, né, Veria? Um dos mestres, viu? Para não ficar muito cheio muito cheio de vontade, né? Que a gente mas eu tenho outra pergunta para formular. Zacarias, eu tenho outra pergunta para lhe formular. O Papa Leão XIV, no seu discurso à imprensa, aos agentes de comunicações, logo após o conclave, ele fez um discurso alinhado com o Papa Francisco. O que você pontua neste discurso elaborado, pronunciado pelo Santo Padre Leão XIV? Bom, é uma outra fala, são falas interessantes também, que nos chama muita atenção, essa do Papa Leão XIV, né? Primeiro ponto, Zacarias, ele nos chama a atenção sobre o modo de comunicar, né? Para a gente, enquanto comunicador, e quando a gente fala comunicador, nós temos aqui, podemos classificar em duas formas: os comunicadores que atuam no campo profissional da comunicação, né? No dia a dia, mas hoje todas as pessoas são comunicadores. Todos nós, principalmente nesse mundo globalizado, nesse mundo interligado com os sistemas. Então, todos nós, queiramos ou não queiramos, nós nos comunicamos por gestos, por palavras. Sim, sim. E aqui cabe uma atenção especial. Como nós estamos comunicando através dos meios que nós temos, por exemplo, as redes sociais. Eu vou fazer a descrição aqui do que o Papa diz com relação a essa questão, o modo de comunicar. Ele diz: a paz começa em cada um de nós, no modo como olhamos os outros, ouvimos os outros, falamos dos outros. Neste sentido, o modo como comunicamos é de fundamental importância. Devemos dizer não à guerra das palavras e das imagens. Devemos rejeitar o paradigma da guerra. Veja, isso tem um impacto muito profundo, né? Ele falando aos jornalistas, mas isso impacta todos nós de uma maneira geral, né? Chega. E o Papa ainda diz mais: ele pede uma comunicação capaz de nos tirar da Torre de Babel. O que é isso? Essa confusão, é uma figura, né? Uma analogia diante dessa confusão de cada um expressa um pensamento de uma maneira que acha que deve ser conveniente a si próprio. A si próprio, né? De comunicação, eles fornecem informações que muitas vezes beneficiam a si próprio, a seus grupos. Sim, exatamente. Então, o Papa nos chama a atenção nesse meio e pede que a gente busque uma comunicação que nos aproxime, né? E aí conecta com relação ao Papa Francisco, quando ele cita, a partir da mensagem do Papa, diz o seguinte: desarmemos a comunicação de todo preconceito, rancor, fanatismo e ódio, purifiquemo-la da agressividade. Não precisamos de uma comunicação estrondosa e muscular, mas de uma comunicação capaz de ouvir, de acolher a voz dos frágeis e também dos que não têm voz. E o Papa Leão XIV, ele completa essa citação, que é do Papa Francisco, né? Ele completa dizendo: desarmemos as palavras e ajudaremos a desarmar a terra. Olha a profundidade disso, né? E diz mais: uma comunicação desarmada e desarmante permite-nos partilhar uma visão diferente do mundo e agir de modo coerente com a nossa dignidade humana. Aí ele passa a responsabilidade para todos nós. Exatamente. Né? Dois papas sábios, né? Exatamente. Para nos orientar numa comunicação que leve à verdade, né? A verdade. E que leve também essa preocupação de você construir também nessa comunicação a esperança entre as pessoas, esperança para o mundo, ponte para o mundo, e não né? Muros. E não muros, como o Zacarias bem falou. Exatamente isso, viu? E aí, Daniel Jorge, só para... Acho que a gente finalizar. tinha muita coisa para conversar sobre essas duas mensagens dos dois últimos papas que a gente deixaram essa mensagem para nós, né? E eu perguntaria, depois de tudo aquilo que você colocou de muito importante nessas mensagens,
E qual a sua mensagem ou a sua reflexão como jornalista, que você deseja para os comunicadores da nossa diocese, como você é um agente comunicador, que você também acredita e espalha? Claro que você acredita nessas mensagens, como eu, como qualquer outro cristão, né? Mas qual a mensagem? Dentro dessa mensagem dos papas ou da sua própria conclusão de comunicadores? Pronto, pontuar duas questões, Zacarias e Vera. Primeiro, que a mensagem do Papa vale muito a pena ser lida na íntegra. 6 pontos essenciais é destacado lá: desarmar a comunicação, mansidão e respeito, esperança ativa, testemunho vivo, comunidade de escuta e interioridade. São os pontos principais dessa mensagem. A desarmar a comunicação nos faz pensar reduzir a agressividade e ao mesmo tempo ter atenção a essa manipulação que os meios de comunicação propõem. A mansidão e o respeito nos chama a atenção sobre o estilo evangélico de comunicar. A esperança ativa, comunicar para levantar e curar, né? O testemunho vivo, exatamente, falar mais com a vida do que com as palavras, né? Depois, a comunidade e a escuta, né? Que é uma comunicação como construção do bem comum. E a interioridade é esse cuidar do coração para comunicar com verdade, né? Ter uma atenção especial a essa vida interior. E a minha percepção, a minha mensagem, a partir da experiência, da vivência também, eu proponho aqui, Zacarias e Vera, se o tempo permite aí, 3 sementes. Ótimo. Para ser lançado em nossa vida de comunicador. De quem está no dia a dia da comunicação, mas quem está no dia a dia como pessoas se comunicando uns com os outros, né? Os agentes no dia a dia. 3 sementes para serem plantadas em nossa comunicação. A primeira é escutar antes de falar, tá? Fazer esse exercício a partir das motivações do próprio Santo Padre Papa Francisco em memória. O bom comunicador, antes de tudo, precisa ser bom ouvinte, né? Escutar antes. Depois, mostrar o bem escondido, né? Existem bens escondidos que o comunicador precisa mostrar. Mesmo nas situações mais difíceis, sempre existe uma pepita de ouro, como disse o Papa Francisco nesta mensagem, né? E aí inclui a escuta ou essa, vamos dizer, possibilidade de comunicar as histórias esperançosas de mães que rezam, né? De jovens que sonham, de idosos que testemunham, de adultos que trabalham com tantos sacrifícios, tantas lutas para poder garantir aí o conforto, o sustento da sua família, né? E a gente poderia citar tantas outras situações que precisam trazer como testemunho vivo para os meios de comunicação na nossa forma de comunicar. E por fim, a terceira semente, comunicar com o coração e não com o ego, né? Que é falar ao coração, que é mais importante, sem dúvida alguma, do que estar ganhando curtidas. Hoje nós vivemos uma realidade em que as pessoas querem ganhar curtidas a todo custo nas redes sociais. Na tela e alguém curtiu, e alguém tem milhões de seguidores, isso aí hoje em dia é o que vale. E aí, para concluir, ter uma comunicação com ternura e não como espetáculo, né? Agradeço muito o espaço, a oportunidade de partilhar essas falas. Espero assim ter contribuído de alguma forma com o que vocês se proporam a fazer, a trazer aqui no programa, e que Deus nos ajude, né? E rezem por nossa caminhada. O Espírito Santo nos ilumine, né? Exatamente. Todos os comunicadores, principalmente os comunicadores da cultura, porque é uma rádio de cunho cristão, de especificação cristã, de marca cristã, então que a cultura continue a sua missão como ela tem caminhado até o dia de hoje, né? Exatamente. E a gente agradece, Daniel Jorge, porque, claro, eu acho que mais do que ninguém, os comunicadores, os agentes da comunicação é que tem que falar dessa mensagem, né? E tem que refletir essa mensagem e tem que tentar, né? Viver, tomar umas atitudes, né, nas suas falas, porque vocês falam para milhões de pessoas, né?
Então, cuidado muito grande, assim, eu acho que você ou outros aqui da rádio são pessoas que têm a vivência, têm experiência e que precisa passar isso para a gente também. Nós agradecemos, né, a sua participação. Gratidão. Profundamente a sua participação, né? Embora Votos de um bom programa. É muito grande, termina o jornal 1h05 e ele já está aqui com a gente. Mas é muito gratificante. Nós vamos agora para o nosso intervalo, né? Muito obrigada. Tem uma música para ouvir, não é? Tem, minha gente. É uma musiquinha de Padre Zezinho sobre verdades, né? Pois é. Falamos de comunicação, falamos de verdades. Das verdades que Jesus nos ensinou, uma delas não consigo esquecer.